falou tanto aí que eu fiquei até sem graça, né? Meu nome é Mirinaldo, é M-I, Mirinaldo. De casa trago um apelido. Você sabe que sempre a gente tem um apelido, né? Cortaram meu nome no meio, de Mirinaldo ficou só Mirim. É um apelido caseiro, né, daqueles mais próximos. Como bem colocou o pastor Giovanni, é a segunda vez que estamos aqui. É uma gratidão, é uma honra e até mesmo uma confiança, né? O pastor Giovanni, eu tive o privilégio de conhecer o pai dele, os irmãos dele, e aí ele agora. Então, assim, nós estamos estreitando nossa parceria entre missão e igreja. Ele é um missionário, hoje pastoreando. Eu sou um pastor, hoje fazendo missões. Mas a igreja e missão se completa. Nós estamos lá na Grande Curitiba e estamos aqui em nome do Senhor. E eu, nesse seminário, Oficina da Alma, eu confesso para vocês que é com muito temor, com muita reverência, com muita gratidão, que eu quero estar com vocês esses dias, tá? Mas na realidade essa oficina vai ser mais assim uma espécie de clamor, de socorro. Eu quero estar mostrando para vocês algo que Deus trouxe ao meu coração, e eu acredito que nós podemos ajudar a nossa nação. Eu acredito que todos nós aqui podemos ajudar a nossa nação. João, capítulo 10 e verso 10, fala que o inimigo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Quem está no campo do inimigo vai sofrer essas consequências. Matar sonhos, roubar, destruir. Mas, no mesmo versículo, diz que Jesus veio para quê? Eu vim para... Não, pode voltar lá. Eu vim para... Vamos lá, tenham vida e vida em abundância. Se nós formos fazer uma pesquisa dentro das igrejas, no meio cristão, nós iremos encontrar poucas pessoas dizendo: eu sou abundante, eu sou farto, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou vivendo aquilo que eu creio que Deus tem para mim. Eu tive, já posso chamar aí de alguns períodos da minha vida, eu não nasci num lar cristão. Eu cresci dentro dos conceitos da terra, que a gente chama de mundo. Depois Jesus me achou, eu vim para a igreja e fui aprendendo coisas da Bíblia. E só quem acredita que pode crer na Bíblia como a palavra de Deus. Nós nunca vimos a Deus, ninguém viu Jesus, mas nós cremos. É algo inexplicável. É só fé mesmo nós acreditarmos que foi Deus que fez céu, terra, mar e tudo que neles há. E só nós que podemos, por fé, dizer que nós, ao morrermos, ou seja, sair desta terra, vamos continuar a nossa vida com o Senhor. Então, essa vida com abundância, ela tem sido assim uma procura de muitos crentes. Eu quero a vida abundante. Mas tem um inimigo que está tentando não deixar com que vivamos essa vida abundante. E para termos uma vida abundante, se faz necessário nós aprender coisas novas. E não é fácil nós termos que colocar na nossa mente, eu ter que desaprender algumas coisas que eu aprendi. Não sei aqui você, mas eu aprendi muitas coisas erradas. Ontem, conversando com o Valdir, na casa dele, onde estou hospedado, nós fomos ver ali a lei de Gerson, que é a lei da vantagem. Eu aprendi isso na minha juventude, na minha infância.
a tentar levar vantagem em todas as situações. E nós fomos aprendendo conforme nos ensinavam, conforme nós víamos as coisas. Eu fui um noveleiro, gostava muito de novela, e aquelas novelas para mim eram verdades, e depois eu descobri que não é verdade. Aqueles artistas, aquelas coisas todas, eu descobri que não era, mas aquilo já estava em mim. Muitas músicas, você sabe que todos aqui têm uma música da época, né? Eu sou de 1900 e faz tempo, né? Então tem algumas músicas aí que eu lembro, que talvez alguns aqui não lembrem, mas que fez parte da nossa história. Então essa vida com abundância, Deus quer para nós, e Deus quer também para todo o seu povo. Nós estamos vivendo um momento de muita dor, né, no nosso país, pelos rio-grandenses do sul, né, ali da Porto Alegre e todas as outras cidades. Todos têm aqui acompanhado a dor e o sofrimento daquelas pessoas que, querendo ou não, muitas delas vão ter que recomeçar a sua história. Porque a sua casa foi levada pelas águas, os seus bens foram levados, seu carro foi levado, a sua empresa foi levada, e graças a Deus eles ficaram vivos. E todos que ficaram vivos vão ter que recomeçar uma nova vida, uma nova história. Muitos não vão aceitar, muitos vão indagar, muitos vão questionar Deus, muitos vão querer culpar o governo, vão querer culpar A, B, C, D, mas nós sabemos que os intempéries, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas vêm para todos. É óbvio que se eles quiserem sair do Rio Grande do Sul e vir para o Paraná, nós podemos abrigar algumas pessoas, podemos dar parte do que temos para algumas pessoas. Lá dentro da nossa base mesmo, se tiver alguém necessitando, a gente pode colocar um casal, uma família, uma pessoa que queira recomeçar longe de lá. Então, nós, como não estamos lá, nós não conseguimos mensurar a dor, a angústia, a tristeza deles, vendo agora as águas baixando, e vai ficar aquela lama, vai ficar tudo que, ou seja, o que sobrou e o que não sobrou, e vai nascer uma indagação. Construímos aqui ou não mais construímos? E se ano que vem a enchente vier? Ou se só daqui a 40 anos, numa nova geração? Então, existem coisas na nossa vida que às vezes nós temos que na realidade, tomar uma nova postura. E nós aqui, no Paraná, aqui em Umuarama, o que eu trouxe, ou o que eu estou trazendo, o que está no meu coração para trazer para vocês, na realidade é um clamor. É um clamor. Principalmente na área da família, na área de filhos, na área de casamento. Por quê? Porque nós errado. Tanto no livro de Deuteronômio, capítulo 6, como em Provérbios, capítulo 22, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E se tem uma lacuna, se tem uma brecha, se tem uma falta, uma falha, que eu quero como pastor dizer, que nós como pais, nós como igreja, como líderes, nós não nos demos conta, foi não ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Muitos de nós levamos nossos filhos para dentro da igreja. Eu sou pai de 3 filhos, a minha esposa é mãe de 3 filhos, somando são 6 filhos e 12 netos que nós temos. E eu não ensinei, meus filhos nasceram no lar cristão, todos 3, o Caio, o Caleb, a Ana Carla, nasceram enquanto eu estava aqui, e eu achava que o fato deles serem filhos de pastores, eles seguiriam a fé de uma forma tranquila. Mas nós sabemos que filhos, eles olham para nós como quem está olhando para uma televisão. Eles sabem se nós somos do bem,
se nós somos do mal, eles sabem se nós falamos a verdade ou não. Ainda há pouco, agora à tarde, eu ouvi não sei o que é o nome, acho que é TikTok, alguma coisa assim, que o senhor estava dando uma entrevista e a filhinha dele estava do lado, uma menininha, sei lá, seus 3 anos, 4 talvez, e ele então dando uma entrevista, dizendo as qualidades dele no lar, as qualidades dele, e a menininha se levantou. Gente, isso não é verdade, não. Papai não é isso, não. Ou seja, desmascarou ele na frente de todo mundo. Então, os nossos filhos, eles sabem se nós somos verdadeiros ou não. Muitos pais prometiam dar uma surra aos filhos e não davam. Muitos pais prometeram dar um presente aos filhos e não deram. A leitura que eles fazem de nós é que nós somos sem palavra. Nós não cumprimos a palavra. Nós somos mentirosos. E nós temos ensinado, se você prometer dar um bombom, se você prometer dar um presente ao seu filho, dê. Se você prometeu dar uma sandalhada, uma cinturada, uma correção, dê. Porque ele vai dizer, papai e mamãe é de palavra. Ali assim, sim. Não, não. Então a criança, ela vai crescer sabendo respeitar e entender o pai e a mãe. E eu tive o desprivilégio de ensinar meus filhos a mentir. Não sei vocês, mas eu ensinei. Passando momentos difíceis na minha vida. Ou então alguém chegava e batia na porta. Eu me escondia e dizia para eles, vá lá. E se for para mim, diga que eu não estou. E assim eles faziam. E a pessoa que estava do outro lado dizia, você dá um recado para ele? As crianças, sim. Fala para ele isto, isto, isto. E quando o homem ia embora, o cobrador ia embora, que fechava a porta, eu agradecia a meus filhos, dizendo, você me tirou de uma enrascada. Obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, eu te amo, e eu sei que você me ama. E aí a criança fica olhando e diz, mas esse papai ensina a gente a falar a verdade, mas também ensina a gente a falar a mentira, não estou entendendo ele. E, ou seja, e eles nem davam recado para mim. Então ensinei-os a serem mentirosos, a não cumprir com a palavra, a não dar o recado, a não ser positivo. Então, eu ensinei meus filhos a mentir, porque eu era, fala aí, pode falar, não vamos me ofender não, eu era o quê? Mentiroso. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu, durante muitos anos, eu só estava no caminho. Eu não estava na verdade. Obviamente, como é que eu ia desfrutar? Como é que eu ia ter vida com abundância se eu não estava na verdade? E, infelizmente, muitos cristãos, assim como eu um dia, estava só no caminho. Eu sou crente, aleluia, glória a Deus, pá, vambora, pá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, vai voltar, Jesus está voltando e tal. Mas eu não estava na verdade. E longe de viver a abundância que Ele tem para nós. Longe. Porque eu só estava no caminho. Mas no dia que eu decidi mudar de fase, e mudar de fase não é fácil, mas olhando aqui, todos mudaram de fase aqui. Um dia deste, o mais novo que está aqui dentro, eu não vou errar, a pessoa mais nova que está aqui dentro, um dia teve 6 anos. Quem é a pessoa mais nova que está aqui dentro? Né? Ela um dia já teve 6 anos. Eu fiz isso para não errar. Não sei se ela tem 10, 15, 20, 30. De brincadeira. Então, todos nós aqui já tivemos 15 anos. Não é verdade? Todos nós já tivemos 20 anos aqui, alguns 30, 40, né? Como eu, 20 e poucos anos, a mais dos 40. Então, nós um dia estávamos como criança. E muitos de nós
não fomos orientados pelos nossos pais. Não que nossos pais tenham sido maus, ou talvez alguns também tenham sido maus. Uns até nos abandonaram. E o Brasil, ele é composto, todo mundo sabe, né, de filhos, infelizmente, bastardos, órfãos. E isso agrava para que nós vivamos o que Deus tem para nós. Todos vocês sabem, agora em novembro, considerando que o episódio aconteceu em fevereiro, se você considerar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro vai nascer os filhos de quê? Os filhos do carnaval. Em novembro vai nascer. E muitas dessas crianças que vão nascer são frutos de quê no carnaval? Da carne, a festa da carne. Uns estavam bebidos, outros estavam drogados, outras foram violentadas, estupradas, houve traição, adultério, fornicação. E essas crianças vão nascer com a síndrome ou a perseguição de uma bastardia ou de uma orfandade, porque muitas dessas crianças não vão conhecer os pais. Talvez a mãe nem saiba quem verdadeiramente é o pai, porque foi no carnaval, foi na festa, todo mundo por todo mundo, todos para todos. E aí nós ficamos pensando, o Brasil, ele está assim num ranking muito ruim de filhos bastardos. O que é um filho bastardo? É todo filho que foi gerado fora da aliança do casamento. É um bastardo. Quem que é um órfão? É toda pessoa que foi abandonado por quem? Pelo seu pai ou pela sua mãe. E o Brasil estima-se ter quase que a metade da população sofrendo uma perseguição de bastardia. Deuteronômio nos ensina, se eu não me engano, é no capítulo 23, que o bastardo, ele não consegue ficar na congregação do justo, ele é arrastado para fora. É onde paira sobre um bastardo a síndrome da segregação. O que é a segregação? É o oposto da congregação. Nesse momento nós estamos aqui com congregados. Mas a segregação é quando a pessoa não consegue ficar na fé, não consegue ficar na igreja. E você sabe que hoje tem muitos filhos de líderes, de pastores, tem muitos filhos de crente, que infelizmente não estão na congregação do justo. Nós estamos aqui e alguns de nós temos dificuldade de se congregar, dificuldade de permanecer naquilo que a igreja nos propõe. A vontade é ficar em casa, a vontade na sexta-feira, como hoje, é ir para um outro lugar. Por quê? Porque existe uma perseguição nos tirando. Isso aconteceu com Jefté. Quando você olha lá, capítulo 11 de Juízes, você vai ver que Jefté era um filho bastardo. E Jefté, ele foi tirado do seio da família e foi para uma cidade chamada cidade de Tobi. Cidade de Tobi, onde todo líder, todo pai, todo conselheiro entende que a cidade de Tobi é a cidade da marginalidade. Ele foi para lá, encontrou alguns marginais, ali ele ficou. E hoje, quem visita presídios, quem visita escolas, quem visita aos transeuntes, os moradores de rua, em qualquer lugar que você vai encontrar uma pessoa que diz assim, eu já fui crente, eu estou desviado, eu estou afastado, eu não estou mais na igreja. Ah, eu já fui músico, eu já fui pastor, eu sou filho de pastor. Mas estão na terra hoje da marginalidade. A marginalidade e a margem, todos nós sabemos o que é. A margem é aquilo que o nome está dizendo. A pessoa não fica no caminho, ele fica na margem do caminho.
E nós sabemos que existem dois únicos caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. E nós, como brasileiros, nos acostumamos no caminho. Me ajuda aí, gente. Nos acostumamos e foi nos ensinado o caminho largo. O caminho do oba-oba, vai dar certo, Deus está com a gente, não importa como nós estamos, nós queremos acreditar que Deus vai cumprir a palavra, nós não conseguimos interagir com Deus. E você sabe, melhor do que eu, quem na Bíblia foi o primeiro, não fala, pastor, quem foi o pai do primeiro filho bastardo que a Bíblia relata? Quem foi? Alguém? Vou dar uma dica. O nosso pai na fé. Quem foi? Abraão, o pai da fé. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque Deus queria um povo para si. Quando Deus, ali no Éden, coloca Adão e Eva para representá-lo na terra. Quem trabalha em empresa aqui sabe. Você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que representar a empresa, você tem que representar a farda. Nós somos chamados para representar quem? Espiritualmente falando. A Deus. Em Cristo, através do Espírito Santo. Eu e você temos que, aonde estivermos, representar Deus. Temos que vestir a camisa de cristão, representar Deus através da sua bondade e misericórdia, por isso nós não somos destruídos. Nós temos que representar Jesus, que é o Senhor e Salvador, e nós temos também que representar o Espírito Santo, usando graça, misericórdia, enfim, nós temos que representar. Mas isto, infelizmente, não tem ocorrido. Abraão, Deus quando fez Adão e Eva mal representou, eles pecaram. Até aí, beleza, Deus entendeu, Deus sabia que eles tinham pecado. Deus falou para Adão não cometer, Adão cometeu. O que foi ruim em tudo isso foi Adão não ter coragem de dizer como Davi, eu pequei contra o Senhor. Me perdoe. Nós não vamos ver na Bíblia Adão pedindo perdão a Deus, Eva pedindo perdão a Deus. E por causa disso, Deus os tirou do convívio do jardim. E o jardim, além de ter tudo que o ser humano pudesse precisar para viver, ainda tinha a presença de Deus diariamente, visitando-os. E Deus chega lá, é a primeira brincadeira de esconde-esconde, que a Bíblia fala, mostra. Adão e Eva estão atrás da moita, escondido, atrás das árvores, atrás, né? E Deus chega, Adão, cadê você, Adão? E eles escondidos, como se Deus não soubesse onde eles estavam. A mesma coisa é nós brincando com criança. Elas acreditam que nós não sabemos que elas estão ali embaixo da mesa, debaixo do lençol, atrás da porta, e ao encontrar ela dá aquele grito, e esconde de novo, a gente, tá bom, 1, 2, 3, aí, meu Deus, onde é que ela está? Sumiu, fugiu, e a gente sabe que está ali. E eu fico imaginando Adão e Eva brincando de esconde-esconde, e Deus perguntando, Adão, Eva, onde é que esses meninos estão? E ele estava escondido. E o fato deles terem se escondido era porque eles estavam com vergonha, porque pecaram. Eles estavam com medo do castigo, porque pecaram. Eles não foram homens suficientes para reconhecer o seu erro e dizer, Pai, eu pequei contra ti. E por o fato deles terem errado, eles foram então tirados do jardim do Éden. A partir daí se tornaram errantes. Se tornaram, entre aspas, aqui, tá? Para a gente poder entender, com todo respeito aos ciganos, mas nós nos tornamos ciganos. De tenda em tenda, de lugar em lugar, tentando viver, sobreviver, e muda daqui, e muda de lá, e começa a história da humanidade, e começa a história até Deus encontrar um homem. Vendo que Adão e Eva não se reconciliou, não parou, Deus então encontra e chama Abraão. Abraão não era esse crente que a gente imagina, não. O pai dele era Terá, o nome dele era Terá. Ele era pagão. E provavelmente Abraão não era também um crente até então,
Mas Deus queria escolher um povo para ele por fé. E chega assim no Abraão, Abraão. Aí eu estou aqui, Senhor. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi o primeiro homem a ouvir e a obedecer a Deus. O primeiro homem a ouvir a Deus foi Adão e Eva. Mas eles não obedeceram. Abraão ouviu e obedeceu. Eu não sei você, eu não sei eu. Se Deus chegasse agora e falasse para você, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para um outro lugar que eu vou te mostrar. Pé para trás, dizer, não dá agora. Papai está vivo ainda, mamãe está viva, eu tenho que cuidar deles. Eu estou trabalhando, eu tenho que concluir a faculdade, eu estou com uma criança, eu estou. Nós nos encheríamos de desculpas para não obedecer a Deus. Ou para tentar convencê-lo de que nós ouvimos dele, cremos nele, mas não vamos por causa de alguma coisa. Não sei se Deus chegar hoje, com todo respeito e dor, para alguém que perdeu tudo e dizer, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. A pessoa vai olhar assim e dizer, eu não tenho mais nada mesmo, eu vou. Isso acontece com muitos de nós. Eu tive que entender isso há 21 anos atrás. Deus me tirou do estado do Pará e trouxe para o Paraná. Eu saí da terra, da parentela, eu tinha negócios, mas eu dizia comigo mesmo, se eu não for, eu morro. E eu não quero morrer sem que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim. E às vezes Deus vai tirar você para mostrar algo maior e melhor que Ele também tem para você. Sai da sua terra. Sai da sua parentela. E Abraão então se torna o pai da fé. Ele não viu Deus. Ele apenas ouviu a Deus. E ele então sai da terra dele e vai para um lugar. E por isso ele é conhecido como o pai da fé, porque ele ouviu, creu e obedeceu. E nós precisamos passar de fase, andar na verdade, andar na luz, para que possamos viver o que Deus tem para nós. Porque nós aprendemos errado, gente. Eu fui um pai que ensinei meus filhos a fazerem coisa errada. Eu era mal pagador. Eu não era verdadeiro. Eu fazia coisas erradas, usando pornografia, adultério, prostituição. E com isso eu ensinei meus filhos a fazerem o mesmo. Mas um dia eu criei e saí da minha terra. Meu pai vivo, minha mãe vivo, eu tinha comércio. Deus é testemunha do que eu estou falando aqui. Eu ainda tinha condução e tinha condição. Eu tinha casa. Eu fui para dentro de uma base missionária onde eu não tinha condução, eu não tinha condição e ia morar dentro de um quarto. Graças a Deus, não sou melhor do que ninguém. Mas eu não sei se foi eu que obedeci ou se foi Deus que me tirou. Mas eu saí da minha terra, da minha parentela, e hoje não me arrependo. 21 anos se passaram. E eu não sei se Deus agora chega e diz, ó, Mirinaldo, o seu tempo no Paraná acabou. Eu quero que você vá agora para um outro lugar. Eu quero que você vá para o Rio Grande do Sul. Ajudar a construir o Rio Grande do Sul. Ou então quero que você vá lá para o Nordeste ou para a África. E na idade que eu estou, o que será que eu ia dizer para Deus? O que será que você diria para Deus se Ele chegasse hoje e sussurrasse no seu ouvido? Ei, sai da tua terra. Sai da sua parentela.
Vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que nós pensaríamos ou diríamos? Essa voz aí nem de Deus é. Imagina, eu estou começando a trabalhar, eu estou começando a estudar, eu estou começando a minha vida agora, como é que eu vou me lançar? É lógico que nem todos vão para um campo missionário, mas todos somos missionários. Nós podemos ser missionários dentro de casa, no bairro, na cidade, na rua, em qualquer lugar nós podemos representar Deus. E quando eu falo para vocês que eu estou aqui mais na condição de um clamor, é que eu quero trabalhar esses 3 dias nossos aqui voltado para a família. E para mim, o princípio de tudo isto, pelo fato de nós sermos órfãos, Abraão, então gera 2 filhos. Né? Até então, ele gerou quem? Ismael, que é filho da escrava. Vocês concordam com isso? Gerou Ismael, filho da escrava. Ou seja, filho da serva, filho da funcionária, filho da empregada. Ele adulterou. Mesmo que a esposa tenha consentido e tentando ajudar Deus, Abraão fez isso, o pai da fé. E gerou um filho bastardo. E esse menino, por nome Ismael, posteriormente nasce o filho da promessa. Isaac nasce. E aí o que acontece? Ele tira, ele expulsa, ele manda embora Ismael. E até hoje, essa guerra que a gente ouve lá pelo Oriente, é porque esse Ismael, representado por uma nação, quer ter comunhão com o seu pai Abraão. E como vocês conhecem a história, depois disso aí, Abraão, Isaac, Jacó, e em Jacó nasceram 12, surgiram as 12 tribos, não é verdade? Mas essas 12 tribos, os 12 filhos, na realidade, não foi só de uma mãe. Não foi só de uma mãe. Na realidade, foram 2 mulheres, na qual ele casou, e 2 empregadas. Então começaram a nascer filhos bastardos. A nação de Israel foi composta de filhos bastardos. Olha só. Diferente, por exemplo, dos norte-americanos, que segundo a história, quando eles foram colonizar os norte-americanos, eles saíram, alguns da Inglaterra, eram pessoas crentes, e foram dadas terras para eles, para famílias. Pai, mãe e filhos, foi dada uma terra para essa família, e os Estados Unidos cresceu com família, e tem a sua constituinte baseada na Bíblia, e se tornou a maior potência mundial. Embora em decadência, devido ter consentido a imoralidade tomar conta. E quando a gente vem para o Brasil, como foi que nós começamos a nossa história? Como nós começamos a nossa história? Todos sabem, né? Disseram para nós durante muito tempo que quem descobriu o Brasil, quem foi? Falaram para nós, nos ensinaram quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Eu cresci acreditando nisto. Mas se foi Pedro Álvares que descobriu o Brasil, o que os índios estavam fazendo aqui? Quem trouxe os índios para o Brasil? Já que foi Pedro Álvares que descobriu, então não teria nada. Mas quando ele chegou aqui, já encontrou os índios. Vocês sabem quem trouxe os índios para o Brasil? Você sabe? Você sabe? Vocês não sabem? Nem eu. Eu só sei que eles já estavam aqui. Os índios já estavam aqui. E quando o europeu chegou, através do português, que foi nos ensinado, também vieram os africanos, os escravos. E com a vinda desses duas nações, a Europa, a África, e todos nós sabemos, eu fui muito tempo enganado, gente. Eu pensava que a África era um país. Mas depois que eu fui lá na África, eu disse, uau, aqui é um continente, tem mais de 50 países dentro da África. Eu pensava que era só uma África, era só um país.
E quando eu cheguei lá, muitos países. E por incrível que pareça, um país dominava o outro. Capturava, comprava pessoas e vendiam como escravos. E o Brasil comprou muitos desses escravos. E muitos chegaram aqui na força, na marra, trazendo as embarcações e aportaram aqui, e aqui começaram uma nova vida. Eles saíram da terra, da parentela, não por obediência, mas na marra. Mas eles vieram e chegaram aqui. E quando chegaram, encontraram os índios, as índias. E aí começa o Brasil. E eu e você. E você também. Né? Estou vendo aí pelo seu penteado de cabelo, esse senhor que está aqui. Né? Nenhum de nós aqui, salvo alguns que está mais próximo de um europeu, está mais próximo de um africano, eu colocou no liquidificador um pouquinho do índio, colocou um pouquinho do negro e colocou um pouquinho do europeu, bateu no liquidificador e saiu eu. Misturado. Então eu tenho um pouco do índio, eu tenho um pouco do europeu, mas eu também tenho um pouco do africano que corre nas minhas veias. E assim é o brasileiro. Com raras exceções, você vai pegar um sangue puro aqui no Brasil. Nós somos um povo mexido, né? Ou misturado. Oi? Miscigenação. Então, nós somos isso. Só que a nossa história no Brasil também começou com filhos bastardos. Os europeus, representados pelos portugueses aqui para nós entendermos melhor, eles chegaram aqui e começaram a ver as índias, que por sinal elas estavam nuas. Aí quando eles viram aquilo, eles viram a nudez da Índia, bonita, né? E eles sem mulher, e aí começou a entrar em erupção, e começou a desejar, e eu quero a Índia, eu quero a Índia, eu quero a Índia, e a Índia não quer o branco, não quer o branco, a Índia é Índia, e eles começaram a laçar as índias. Você sabe que aqueles rodeios de cowboys, aparece o cowboy para laçar aquela. Isso é uma alusão ao nosso passado. E muitos dos nossos avós, bisavós, tataravós, foram pegas a laço. E se tornaram escravas do lar. Escrava do sexo. E não tiveram direito. Elas foram estupradas, abusadas, violentadas. E foi-lhes tirado o direito de escolha, no qual Deus nos deu o livre-arbítrio. Começa o Brasil. Em cima de uma bastardia, de estupro, de violência. Matava os índios para pegar a Índia. Aí o negro também não deixou por menos, começou também a pegar as índias. E começou então o Brasil a ser constituído como pátria. Em cima de ferida, culturas diferentes. Os africanos trouxeram. Não estou bonito, não? Ele vai ajeitar. Ah, tá. Precisava, quero meu cabelo, queria arrumar. Então, aí começa o Brasil, diante de tudo isso, diante de abuso, de estupro, de violência contra a mulher. E por incrível que pareça, já passaram-se mais de quantos anos de Brasil? Mais de 500 anos. E a mulher no Brasil ainda continua sendo o quê? Um objeto, em muitos casos. Os homens laçam, conquistam o coração, usa, abusa e abandona. Infelizmente, as mulheres da nossa pátria são muito machucadas. Como nós trabalhamos com a Oficina da Alma e recebemos, o que tem de mulher que vai para lá e começa a chorar, dizendo que o marido a abandonou por uma outra pessoa. Que o marido subjugou, que o marido fez ela se sentir um lixo, uma impotente, castrou ela de qualquer desejo, fez dela uma escrava do lar, para criar os filhos, porque nós homens não soubemos valorizar e honrar as mulheres. E, infelizmente, até hoje está acontecendo isto. E eu vim aqui para trazer um clamor. Eu quero pedir a todos vocês, aqui presentes e que estão nos ouvindo, por favor, nos ajudem a ajudar.
Mais do que nunca vai ser necessário, no mundo em que estamos vivendo, no momento em que estamos vivendo, muitas pessoas com dores. Talvez o problema de muitos gaúchos não vai ser ter perdido a casa, não vai ser ter perdido o carro, mas é não saber a sua identidade, quem eu sou. Nessa hora, talvez eles digam assim: eu não consigo acreditar que Deus está vivo. Como é que Deus viu tudo isso e não nos poupou? É que muitos de nós vamos ter que passar por experiências que não gostaríamos de passar. E quem já faliu, sabe o que eu estou falando. Eu já fali. Eu fui empresário, eu tive panificadoras, eu tive condição, eu tive condução. E quando eu fali, eu entendi o que é recomeçar. O que é começar de novo. Uma coisa eu quero, para todos que estão me assistindo, não abandone a fé. Não tenha medo de começar de novo. Meu pai ensinava para mim: meu filho, vai-se os anéis. Se ficou o dedo, você pode começar de novo. E eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, você vai começar de novo. E daqui 1, 2, talvez 3, 4, 5 anos, você vai dizer assim: eu estive lá, mas Deus me ajudou. Hoje é emergência, temos que levar água, temos que levar agasalho, temos que levar comida, temos que ajudar, mas eles irão se reerguer. Eu vi um nordestino falando que daqui a 1 ano o Rio Grande do Sul vai estar reconstruído. Enquanto que o Nordeste, há muitos anos, não conseguiu se reerguer ainda. Querendo dizer que os sulistas são fortes, dedicados. Eu creio nisto. E quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela envelhecer, ela não desviará do caminho. E aqui é onde eu entendo que nós, como pais, como pastores, professores, governo, nós erramos. Não sei se vocês sabem, existem países que as crianças não são dos seus pais. Elas pertencem a quem? Elas pertencem a quem? Ao Estado, ao governo. Em alguns países, a criança não é sua, você apenas contribuiu para o nascimento dela, ela ficará na sua posse por um tempo. E depois o governo é quem vai dar direção. E no Brasil, não é diferente. Vocês sabiam que as crianças, quando elas começam a ir para a escola, metade da criança já é do Estado. Porque quem vai ensiná-las é quem? O Ministério de Educação e Cultura, o MEC. E eles vão ensinar o que eles entenderem e crerem que é. E você não vai poder interferir mais. Porque o tempo que você tem com uma criança é até os seus 6 anos de idade, 7, como criança. E se você não ensinar a criança durante esse tempo, o MEC vai ensinar. E nós, papai, mamãe, meu pai, minha mãe, não sabiam disto. Que tinham que gastar ali pelo menos uns 6 anos, olhando para mim e dizendo: você não vai fazer coisa errada. O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você trouxer alguma coisa errada aqui para casa, se você pegar aquela borracha colorida, aquele lápis que tem uma borracha na ponta, aquele lápis que tem uma tabuada, se você... Porque eu só tinha aquela borrachinha branca e aquele lápis preto. Mas os meus colegas, alguns deles com uma condição melhor, tinha aquela borracha de 2 cores, pontiaguda ali. Isso, e tinha aquele lápis colorido, aquele lápis que tinha inclusive a tabuada, e eu ficava desejando aquilo, e se alguém deixasse escondido ali, opa! Eu levava para casa. E quando eu chegasse em casa, era para o meu pai e para minha mãe perguntar: de quem é essa borracha? De quem é esse lápis? Ah, eu achei. Achou? Aonde? Lá na escola, debaixo da mesa. Porque você sabe que criança, ela já vem de fábrica, com defeito.
A estutícia, diz a Bíblia, a malícia, diz a Bíblia, já vem entranhada ao coração da criança. Ninguém ensinou aquela criança a morder, ninguém ensinou aquela criança a puxar o cabelo, ninguém ensinou aquela criança a tomar o brinquedo da outra, ninguém levou para a escola para ensinar. Ela já vem com aquilo. Não sei se você já viu uma criança assim. Que quer e briga com o pai, luta com o avô, luta com a avó e quer vencer. A estutícia, a malícia vem entranhada ao coração da criança. Lógico que a vara, a disciplina, né, não é para espancar, não, é para corrigir. E meu pai não sabia disso, minha mãe também não sabia. Imagina, 12 meninos correndo dentro de casa. Como é que disciplina, como é que corrige? E meu pai saindo para trabalhar, lutando pela vida. Aí nós crescemos o quê? Pegando coisa de outros. Pequenos furtos, mentiras. E crescemos e reproduzimos isto. Mas Deus nos chama para uma correção. Em novembro vai nascer os filhos do carnaval? Vai. Mas novembro do ano passado já nasceu. Retrasado. Né? No ano de 1980 nasceram filhos do carnaval, filhos da outra. A cultura de ter duas mulheres, de ter a cultura da sexta-feira. Eu aprendi lá na África que na sexta-feira, lá na África, é o dia do homem. E aqui no Brasil já se cultua sextou. Sextou. Ou seja, a pessoa pode sair, lá o africano, ele pode sair de casa, porque a sexta-feira é dia do homem, então ele vai curtir. Ele vai sair, pode chegar só segunda. E as mulheres ficam em casa. E essa cultura, ela está impregnada na nossa pátria. Na sexta-feira parece que se levantam os demônios e diz: vamos para a rua, meninada! Oi! Festa! Vamos lá! Aí os homens se levantam, fico doido, sextou, eu estou doido que chegue sexta-feira, eu vou tomar uma, eu vou tal, vai ter lá em casa, vai ter o encontro dos colegas e tal. E sexta-feira a coisa se perde. E o que é pior, que contagiou até as mulheres. Hoje as mulheres já esperam chegar sexta-feira também. Para poder, ninguém é de ferro. Amanhã, sábado, hoje, sexta-feira, né? Quantos meninos e meninas, homens e mulheres, já não estão aí nas baladas da vida? Por quê? Porque é uma cultura. E quando eu falo de clamor, é que nós precisamos, em nome de Jesus, ajudar as crianças. Se nós queremos ver uma pátria melhor, nós precisamos começar a ensinar as crianças. Dentro da Oficina da Alma, às vezes a gente fala do Ministério das Grávidas. Quantas pessoas não gostariam, ou deveriam, ou precisam cuidar de uma grávida? Aquela grávida que, na realidade, não sabe quem é o pai, ou era o namorado deixou, ou ela foi violentada, estuprada. Eu estava em Manaus, agora recente, ministrando, e eu perguntei para o grupo de pessoas que estava lá, quem foi que teve, mostrando essa realidade. Eu perguntei com que idade as mulheres haviam tido criança. E uma começou com 16 anos. Eu fui mãe com 16. A outra com 17. E aquilo ali vai mostrando uma realidade, e muitas delas dizendo: eu não sei quem é o pai, ou o pai me abandonou, eu sou mãe solo, eu cuido da criança sozinha e tal. Gente, para minha surpresa e tristeza, o marido olhou para a mulher e fez assim. E ela levantou a mão e disse: eu cheguei a parir. Essa é a palavra correta, parir. Eu tive neném aos 10 anos de idade. O espanto foi esse. E um homem que estava ali começou a chorar. Me arrepio até agora. Ele começou a chorar e a gente sem entender. E eu lancei isso aí, eu digo: meu Deus, e agora? Eu fiquei imaginando, 10 anos de idade. Ela disse que, com 10 anos de idade,
Ela estava amamentando uma criança. Fruto de um estupro do padrasto. Que a própria mãe continuou com o padrasto. E mandou a filha embora, porque ela era saliente. Ela que se declarou, ela que se insinuou. E aquela mulher então foi para a vida. Foi tentar trabalhar. E teve mais 2 filhos de 2 pais diferentes. Depois, graças a Deus, casou agora, está em missão. E tem um filho com esse homem. E a filha dela foi lá. Ela agora com 40 anos. E a filha com 30. Aquele homem chorando, aí depois nós procuramos saber. Ele disse, não, é que a minha filha tem 11 anos. Eu não estou conseguindo entender, digerir o que é 10 anos uma menina ter um neném. Essa é a realidade do Brasil. Quanto mais longe, onde tem rios, onde tem mar, a perversão parece que é maior. E tivemos lá, em Manaus, isso é uma realidade. E lá existe uma brincadeira dizendo que quem engravidou foi o boto. Nós tivemos o privilégio de entrar na água e ver os botos. Peixe chamado boto, cor-de-rosa. Então, o homem batia o peixe, o boto vinha, a gente tirava foto com ele ali do lado do boto. E lá diz assim, ela ficou grávida do boto, quando é mamãe solteira. E vira uma piada, uma brincadeira. E a Bíblia diz, ensina a criança. Se os pais dessa menina tivessem instruído ela, ensinado ela talvez soubesse dizer não. Ei, não me toca, pode parar. Mãe, pai, tio, fulano de tal estava com saliência comigo. Porque o pai e a mãe têm que ensinar a criança. E ensinar é muito mais do que alimentar uma criança. É muito mais do que vestir uma criança. É muito mais do que dar amor a uma criança. É muito mais do que dar brinquedo a uma criança. Ensinar vai muito mais além. É mostrar a realidade nua e crua. Mostrar os 2 caminhos. Mostrar para a criança, olha, você vai ter hormônios. Você vai ter vontade. Seus seios vão crescer. Você tem uma vagina. Você tem um pênis. E um dia o seu pênis vai estar ereto. A sua vagina vai estar assim. E, então, nossos pais e nós, muitas vezes, não temos coragem de jogar as claras com nossos filhos. E alguém vai ensinar. Alguém vai tocar nela. Alguém vai tocar nele. Alguém vai ensinar. Alguém vai abusar. E essa criança vai se tornar uma refém. E será a próxima, num próximo carnaval da vida, a ser usada, a ser abusada, a ser abusado. Quantos meninos também não são abusados? Porque às vezes a gente só fala do pedófilo. E as pedófilas? Será que não tem mulher que abusa também? Tem. Na missão, na oficina da alma, a gente às vezes ouve pessoas dizendo, a empregada na minha casa me abusou. Colocou meu órgão genital para fora, fez isso e isso comigo, me fez deitar em cima dela. Isso é abuso. Funcionários, empregados que abusaram do menino, da menina. No último escola que nós tivemos, que foi agora, um homem que se tornou, pastor, agressivo. Ele disse que quando ele cresceu, o pai dele batia na mãe e abandonou a mãe. Então ele dizia o seguinte, quando eu crescer eu vou aprender a lutar, karatê, luta que eu quero bater no meu pai. Eu quero bater nas pessoas. E ele foi se tornando agressivo. Ele estudou, se tornou um professor, e ele era ríspido. Ele era mau. Ele não dava muita conversa para os alunos. Ele se tornou uma pessoa má, porque ele viu a mãe apanhando. Você tem noção do que é a dor de uma criança quando vê aquela que dá o seio, aquela que dá o cuidado, apanhar por um homem? A criança olha e diz assim, esse é meu pai? Fazendo isso com a pessoa que eu mais amo. E muitos pais dizem assim, eu faço tudo pelos meus filhos.
E eu digo muitas vezes, não faz não. Lógico que às vezes dá vontade do homem bater na mulher, a mulher até bater no homem. Dá ou não dá? As mulheres aqui às vezes não dá vontade de meter a mãozona no pé da orelha de um camarada? Às vezes nós também temos essa vontade. Mas isso daí, gente, peraí, já vai para o campo da agressão. Graças a Deus a vontade dá e passa. Mas imagina uma criança que viu a sua mãe sendo espancada, a sua mãe sendo abusada, ouvindo muitas vezes até o sussurro dela numa cama, aquele homem chegar daquele jeito e fazer aquilo com a sua mãe. Isso fere a alma dela. Isso machuca a alma. Porque essa criança, ela não foi ensinada, ela foi violentada, ela foi abusada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ela foi. E muitos de nós crescemos deformados. Vocês sabem que dentro de mim, Mirinaldo, eu brinco, tem um mirim dentro de mim. Como é o nome do senhor? Jaime. Você teve algum apelido na infância? Qual foi o apelido que era de casa, criança? Jaime. Dentro do seu Jaime tem um Jaimim. De repente você, o seu nome, dentro de você, tem você criança. Eu até brinquei com o Paulo, um amigo nosso de missão. O Paulo estava com uma barriga meio mais, né? E ele dizendo que ia entrar na faca, ia fazer uma bariátrica, uma cirurgia. Eu falei, não faça isso, Paulo, pelo amor de Deus, cara. Você vai ser mutilado. Faz isso não. Não te estraga. Faz o seguinte, leva o Paulinho para passear, para brincar. Aí disse, como assim? Eu disse, porque dentro de você tem um Paulinho, e o Paulinho gosta de jogar bola. Cara, você está morando lá acho que é Recife, tem praia, leva o Paulinho para tomar banho de praia. Ou, é porque sua mãe disse para você comer que você ia ficar bonito. A tua mãe falou para você comer que você ia ficar forte. A sua mãe falou para você comer que você ia ficar inteligente, o cabelo ia ficar bonito. E você acreditou e danou a comer e gostou de comer. E comer é bom. É ou não é bom, gente? Nem vou falar para todo mundo, mas hoje nós vamos comer uma costela. Eu pensava que ia ser churrasco de ovo, mas não, vai ser uma costela. É bom. Mas eu não posso fazer do mirim com melão. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer lanche, eu gosto de beber refrigerante, eu gosto de tudo aquilo que todo mundo diz que não presta. Mas é gostoso demais. Era uma Coca-Cola de 2 litros que eu comprava, hoje eu compro aquela pitulinha, aí tem hora que eu tomo só um pouquinho e jogo fora. Eu disse, ô Mirim, eu gostaria de, mas não dá não, cara, toma um golinho. Eu falei pro Paulo, Paulo, compra um tênis pro Paulinho. Como assim? Sim. Compra um tênis para o Paulinho, e aí você tira durante o dia, ou 2 dias, 3 dias, sei lá, e leva o Paulinho para passear. Paulinho está dentro de você. Coloca o tênis e você vai, ó Paulinho, aí deixa o telefone, deixa tudo. Leva o Paulinho para andar na praça. E vai para lá e vem para cá, anda 200 metros para lá, 200 metros para cá, depois 250, 300, depois vai, e leva o Paulinho, e leva o Paulinho para brincar, leva o Paulinho para fazer exercício, leva o Paulinho para correr, parado, ele corre, ele vai correndo, leva ele para fazer exercício, parado, não precisa ser muito longe, brinca com o Paulinho, porque, veja só, você tem aqui uma gordura, mas você tem um estômago, um intestino. E o que você precisa cuidar primeiro é do intestino, não é da gordura. E não dá para castrar a mente. Porque quem come gosta de comer. E a gente aprendeu a comer o que tinha. Papai e mamãe não soube dar para nós. Olha, eu vou fazer um churrasco, vai ter repolho, tomate, chuchu, beterraba, cenoura, entendeu? Mas antes de você comer a carne, você come esse prato de salada. Se mamãe tivesse ensinado, entendeu? E depois você vai comer 2 frutas. Vou te dar só uma melancia e uma jaca, aí depois eu te dou carne. Papai e mamãe não nos ensinou. E aí nós crescemos errado. Eu falei, leva o Paulinho, não faz isso, não abusa. E ele foi embora, levando aquilo na cabeça.
Cara, vou colocar o Paulinho para se divertir. Nós precisamos nos divertir. Lembra quando você era criança? Seu Jaime, né? O que o senhor gostava quando era criança, seu Jaime? Correr, brincar, subir em árvore, né? Joga bola. E o Jaiminho, como é que está hoje? Você está levando o Jaiminho para passear? Hã? Não, seu Jaime, cuida do Jaiminho, senão o seu Jaime vai adoecer. Se eu não cuidar do Mirim, o Mirinaldo vai adoecer. Se o Mirim estiver bem, feliz, alegre, vai ter bola, pastor? Sábado? Yes! Eu vou Hã? Vamos tentar. Se tiver bola, eu vou levar o Mirim para jogar bola, acredita? E o importante para mim é estar ali no meio de quem joga. Desde criança que eu estou tentando ser jogador, eu nunca aprendi a jogar bola. Eu só aprendi a fazer gol. Então as pessoas driblam, dão a bola para mim, eu faço gol e eu fico bem. O Mirim fica feliz da vida. E o Mirinaldo, quando termina, está cansado. Mas ele está feliz, porque ele brincou. Ele se divertiu. O meu corpo se movimentou. Você precisa ver, é engraçado. Eu jogando bola, às vezes não dá para chutar, eu pego com a mão, os caras dizem que é mão, entendeu? Me empurra, aí eu já digo, não, é falta. E agora nós criamos uma regra da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol entre Amigos, que uma pessoa, dependendo da idade dela, não pode sair de campo. Todos os outros saem, mas esse não. Eu estou fazendo isso aqui, gente, para nós entendermos a necessidade de nós brincarmos conosco, nos levarmos para passear. O meu intestino precisa estar limpo. Você sabe da acidez do estômago? E como alcalinizar o teu estômago? Eu tinha aftas constantemente. Mau hálito constantemente. Eu e minha esposa, às vezes, quando íamos, né, namorar, aí tinha que primeiro escovar dente, comprar pastilha e tal, porque senão a gente não conseguia encostar lábio com lábio. Era terrível. E agora, graças a Deus, a gente aprendeu algumas coisas diferentes. Eu, pelo menos, eu aprendi a espremer um limão na água, ou até mesmo puro, e tomar pela manhã. Mas o limão é azedo e tal, mas o limão tem doce. E o limão, ele entra azedo, mas ele alcalina o nosso intestino. E o intestino alcalinizado, ele vai estar limpo. A pessoa que não evacua normalmente pode adoecer. A palavra enfesado, o significado é um intestino cheio de fezes. Imagina uma pessoa enfesada, que não consegue evacuar normalmente. E tudo tem a ver com a infância. A criança, quando nasceu, as mães trocaram diversas fraldas. A criança comia e aquilo que era para ficar, ficava, o que não era, saía. Aí, quando começou a andar, a gente começava a dizer, tá fedendo, Aí a criança foi inibindo e foi contraindo aquilo que era para sair. Gente, fazer cocô é tudo de bom.com. E fazer cocô corretamente, todo dia, é melhor ainda. A pele fica bonita, você fica bonita. Gente, é tudo de bom quando você se hidrata. Hoje tem pessoas tomando água matutinamente, antes de escovar dente. Toma um copo de água, toma 2 copos de água, acostumou a tomar água, acostumou a comer fruta, entendeu? O limão, a maçã. A maçã, você não precisa nem escovar os dentes. Se você comer maçã, você toca o barco. Agora, imagine uma pessoa enfesada. Gente, quando eu não consigo fazer, cara, parece que nada tem graça, nada. Aí eu vou lá, bebo água, faço qualquer coisa. E quando eu evacuo, gente, é bom demais. É bom demais. E uma vez eu fiz uma cirurgia lá no Rio Grande do Norte, desobedeci a Deus e fui. E chegou lá, tive que de urgência fazer uma cirurgia de apêndice. E foi feito, e o meu intestino prendeu. E eu passei alguns dias sem fazer nada. E eu mal. Os caras dizem, como é que você está? Como é que está aqui? Eu digo, não está doendo aqui não. Está doendo é tudo. E aí o médico, fui no médico, ó, doutor, não estou conseguindo evacuar, não estou fazendo nada. Ele me deu um comprimidinho. E naquele tempo, isso faz bastante tempo, ainda tinha cabelo até. Me deram um pinico e me colocaram na sala, na casa da minha tia, e eu tomei o comprimido, gente. Quando eu vi aquilo escorregando e saindo de dentro de mim, mas eu achei tão delicioso, sabe, aquele aroma,
Quando eu olhei, não tinha ninguém na sala, não tinha ninguém na casa. Era um odor, mas para mim era um cheiro agradável. Porque eu evacuei. Eu fiz cocô. E fazer cocô, queridos, infelizmente, muita gente não tem esse hábito. Tem vergonha, eu só faço se for em casa. E uma pessoa enfesada é ruim demais. E aquilo vai maltratar a própria pessoa. Vai maltratar o estômago, vai maltratar tudo. Então, eu falei para o Paulinho, cuida primeiro do teu intestino. A gordura que você acumulou, isso daí, com o passar do tempo, você vai gastando. É igual dinheiro, né? Se você não gastar, você poupa. Gordura você não precisa poupar. Leva o Paulinho para passear. Ensina a criança. Não nos ensinaram. É o MEC que vai ensinar. E o MEC, o governo, a cultura brasileira, só vai ensinar o que não presta. A gente já nasce, já vem com defeito de fábrica, trazendo a maldade. E com mais a cultura da permissividade, nós vamos crescendo muitas vezes disfuncionalmente. Nós vamos fazendo um monte de coisas erradas. Eu sou uma pessoa dessas. E ensinar a criança é ir muito mais além. Quando eu estou dizendo que é um clamor, eu estou dizendo, gente, tem muita gente doente. Tem muita gente ferida. E eu quero aqui, daqui a pouco nós vamos encerrar, eu quero mostrar para vocês a arca. A arca não, não é uma arca. Põe aí para nós. Bebe água, gente. É tudodebom.com. Quando nós vamos trabalhando com libertação, Deus nos deu essa ideia aí. Vocês estão olhando? Esse está certo. Eu coloquei ali o baú, lê lá. Baú de quê? Infelicidade. Nós conhecemos com Silvio Santos o baú da felicidade. Deus ministrou meu coração, que foi uma forma de eu mostrar que o baú da infelicidade é tudo aquilo que fizeram conosco na nossa infância. É o que nós chamamos ali da lei da herança. Êxodo capítulo 20, verso 5, diz que a maldade dos pais irá visitar os filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, para piorar o defeito de fábrica, que a gente já vem com a estultícia ligada ao coração, com mais os ensinos que a gente aprende. O erro do meu pai, o pecado do meu pai, avô, bisavô, pode nos visitar. Nós não somos obrigados a praticar, mas pode nos visitar. E isso ocorreu comigo. Eu estava na faixa etária, acho que entre 9 e 10 anos de idade, e eu tive o privilégio, eu estava morando em Anápolis, no estado de Goiás, e o meu pai então fazia Belém, Brasília, até Maranhão, e meu pai fazia vendas, ele tinha um caminhão, e eu fui de férias viajar com ele. Coisas bom demais, gente. Que viagem, para mim, inesquecível, no caminhão com meu pai. E na volta, o motorista capturou um tatu. E eu vim em cima do caminhão brincando com tatu. Pensa numa alegria, você tem um tatu ali na mão, e eu brincando com aquele tatu, e depois mataram o tatu e comeram o tatu. Eu fiquei triste. Mataram o tatu. Mas eu fui com meu pai. E o meu pai, no momento que o meu pai estava ali, que terminou de fazer as vendas, disse ao motorista, vamos naquele lugar. E assim eles foram. E eu dentro do caminhão. E eles disseram para mim, você fica aqui dentro do caminhão, me deram um trocado para mim comer um lanche e ficar esperando eles no caminhão, enquanto eles entraram lá, e lá tinha luzes vermelhas, luzes pretas, luzes coloridas, muita gente entrando, festa lá dentro. Eu não sabia o que meu pai foi fazer lá. Só que depois, quando eu completo 13 para 14 anos de idade, eu estou no lugar exatamente igual àquele. E ali eu entendi. Meu pai estava num prostíbulo. E eu fui levado aos meus 13 anos de idade a um prostíbulo. Pelo meu tio mais velho e meu irmão mais velho. Onde eu tive um relacionamento sexual de prostituição pagando para ter prazer. E a Bíblia fala que quando você se junta a uma mulher, você se torna uma só carne com ela.
E o espírito de prostituição se apoderou de mim e eu me tornei uma pessoa prostituta. O que é uma pessoa prostituta? Tudo ele quer negociar, tudo ele quer levar vantagem, tudo ele quer comprar, tudo para ele tem que ser prazer, prazer, prazer. E me tornei prostituto mesmo, de ir para a zona de prostituição. Isso trouxe para mim grandes problemas, por causa da lei da herança. Eu vi meu pai, eu herdei essa herança, eu pratiquei essa herança, eu autentiquei essa herança na minha vida. Era para mim ter dito, não, eu só tenho 13 anos, eu não vou fazer isto. Porque eles estavam me levando para uma festa, lá no Pará. E eu fui para a festa. Eu tinha um dinheiro. E eles disseram, não, é teu dia hoje de você provar que você é homem. E me entregaram para uma mulher. E ali, eu me tornei um prostituto. E a partir dali, a desgraça da imoralidade se apoderou da minha vida. E eu cheguei a ter filho bastardo. Eu cheguei a ter doenças sexualmente transmissíveis. Eu passei a viver uma vida fantasiosa, imoralidade, etc, etc, etc. O baú, que na realidade tem a ver com o coração puro do Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. E ali então nós procuramos colocar o baú como sendo o coração puro. O que seria um coração puro? Gente, quantas pessoas não foram ofendidas, abusadas, feridas, machucadas, traumatizadas, colocado uma mordaça. Quantas mulheres não conseguem acreditar no potencial, e homens também, que não conseguem acreditar no potencial que tem. O que tem de gente hoje com a mentalidade escrava, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou pobre, mesmo estando na igreja, não consegue acreditar que Deus está no controle. Que Deus ainda é o dono do ouro e da prata. Deus é capaz de nos tirar de uma terra, levar para outra e nos fazer fecundos. Mente escrava, o que tem de crente dentro da igreja com a mente escrava, não dou conta. Por quê? Porque carrega dentro de si um abuso. Aquela criança que está dentro dela sofreu abuso, sofreu maltrato. Às vezes nós não sabemos a dor de uma pessoa que foi abusada. Lembro de uma moça que passou por nós lá, e nós tivemos o privilégio de atendê-la nos aconselhamentos, estava na IFOL. E aquela moça então começa a contar a história dela, que ela é filha única. E aí a avó dela trabalhava para que a mãe dela só estudasse, para se formar, para ser alguém na vida, porque a mãe era doméstica. E queria que a filha fosse alguém na vida. Como se estudo fosse levar a pessoa a ser alguém na vida. Gente, estudo não pode levar você a lugar nenhum. Você é alguém, independente do grau de escolaridade. Você é alguém. Deus pode levar você muito além, até de juízes. Aquela mãe então trabalhava para que a filha só estudasse, para que a filha fosse alguém na vida. Só que a mãe não ensinou a criança. E um dia aquela menina começou a sentir desejo. Encontrou um namorado na escola. E nessa questão de namorar escondido, a mãe não podia saber, ela ainda muito jovem de idade. Nesse negócio de namora, prova de amor, ela cedeu. E engravidou. E o namorado a deixou. E mais cedo ou mais tarde ela tinha que apresentar para a mãe aquela barriga, que não era um certificado no qual a mãe esperava. E apresenta a barriga. E a mãe dessa menina começa a espraguejá-la, dizendo que ela é uma vadia, uma prostituta, uma safada, que agora ela vai ter que se virar, e essa criança é um estorvo, é um problema, essa desgraça, quem mandou você fazer isso? E a criança que estava agora no ventre dessa mãe, dessa menina, começa a receber uma carga emocional de rejeição. E agora, cadê o pai desse menino? Cadê o pai dessa criança? Você vai criar ela sozinha, você vai se virar. Esse menino agora, essa criança vai vir estragar para a sua vida, estragar os seus estudos. Você vai ser vista agora como uma prostituta?
E a avó agora obriga essa menina que só tinha que estudar a trabalhar. E foi trabalhar. Como ela não sabia trabalhar, porque a mãe estava subsidiando ela para ela ser alguém na vida. E de uma hora para outra houve uma enchente e ela perdeu tudo. E agora tinha que trabalhar. E o único jeito foi trabalhar na casa dos outros. Ajudar a cuidar de criança, lavar, varrer, aprender. Ela foi aprender, mas com a barriga. E nasce essa criança. Essa criança que nós atendemos. Essa criança cresceu, sendo estigmatizada, apelidada, sofreu bullying, que é a palavra moderna hoje, né? De que não presta. E ela então foi crescendo, sendo cuidada por outras pessoas. E ela então não tinha os cuidados devidos de uma mãe, porque a mãe tinha que trabalhar e deixava ela na casa dos vizinhos, e ela às vezes ia dormir sem tomar banho. E ali ela dormia suja. Não tinha higiene nas partes íntimas, ela não tinha higiene no cabelo, ela não tinha higiene bucal, e ela foi se tornando apelidada pelos demais de feia e fedorenta. E a mãe só podia vê-la quando chegava, estava dormindo, não tinha coragem de acordar para dar uma higienizada, não ensinou, e ela então foi sendo apelidada de feia e fedorenta, desde criança. E quando ela começa a ter um corpinho, os meninos começaram a tocar nela indecentemente, alguns homens começaram a tocar nela indecentemente, alguns homens começaram a dar dinheiro para ela, e ela se tornou uma mulher que dava prazer aos homens em troca de dinheiro. E a mãe não estava sabendo nada disso. Então ela cresceu assim. Mas graças a Deus ela começou a estudar, ela não engravidou, não tinha criança, ela tentou se preservar, porque já estava na era da modernidade, então ela usava uma maneira ou outra para não engravidar, mas foi abusado por muitas pessoas. E você sabe que uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, quando vê um adulto ou uma pessoa grande, ela não distingue quem que é. Uma criança de 2 anos, vê uma de 12, de 10, de 15, é adulto para ela. Então ela quer segurança. E ela se agarra nesse menino. Quantas crianças não gostam do irmão mais velho? Ou da irmã mais velha? Por quê? Porque sabe que há uma segurança. E quantos meninos não buscam num homem uma segurança? Chega abraçando ele, chega querendo ficar no colo, querendo sentar nas pernas. E este homem, essa mulher, muitas vezes abusa essa criança. Uma criança buscando socorro, ajuda, carinho, encontra um abusador. E essa menina não foi diferente. Ela foi abusada por muitas pessoas. E ela então cresce, sendo apelidada de feia e de fedorenta. E ela, na cabeça dela, como os homens usavam e davam um dinheirinho para ela, ela foi se saciando. Mas ela estudou, graças a Deus, conseguiu se formar, tornou-se uma professora. Mas na cabeça dela, ela era o quê? Ela era o quê? Feia e fedorenta. E quem que vai casar com uma pessoa feia e fedorenta? Olha essa criança carregando isso. Ela só prestava para dar prazer momentâneo. E quando ela começa a trabalhar, o que ela faz? Ela começa a gastar o dinheiro dela com o quê? Produtos de higiene e beleza. Porque ela queria tirar a feiura, né? E a sujeira. E ela então, tudo que é creme, tudo que é perfume, tudo que é shampoo, que falavam, ela comprava porque ela queria tirar aquilo de sobre ela. Ela estava com o baú da infelicidade dela, cheio de tristeza. Era uma professora, uma pessoa formada, mas ela não se sentia amada, ela não se sentia querida, ela não gostava dela. A avó já abandonou ela no útero. A mãe tinha que sair para trabalhar, não protegeu. O pai nem quis saber, ela não tinha pai. E todos os homens que ela tentou se aproximar eram mais velhos e abusava e abandonava. Então ela cresce. O baú da infelicidade dela está ali cheio disto. E nós tivemos o privilégio de ouvi-la. E quando ela está falando isso, gente, assim como você, eu comecei a entrar na história dela e começou a me dar dor. Começou a me dar pena. Começou a me dar angústia. Eu estava com vontade de abraçar aquela menina. Era uma mulher já. Eu como pai, comecei a imaginar minha filha
Comecei a imaginar outras pessoas, e ela narrando aquilo para mim, e dizendo assim, eu não sou ninguém. Ninguém gosta de mim. Eu não consigo fazer nada. Eu não acredito em mim. Eu não acredito em Deus. E naquela hora, por obra e graça do Espírito Santo, eu falei para ela, você me permite representar o seu pai? Mas eu não tive pai. Eu disse, eu sei. Mas faz de conta, deixa eu fazer de conta que sou seu pai. Deixa eu representar o seu pai. Ela disse, tudo bem. Ela estava sentada na cadeira. Eu coloquei outra cadeira na frente dela. Sentei aqui, sentei do ladinho dela e segurei na mão dela. E comecei a dizer para ela assim, filha, eu falei, eu posso representar teu pai, porque no mundo espiritual qualquer um pode representar outro. É o princípio da área do direito. Eu com uma procuração, eu posso representar Giovanni. Se eu der uma procuração, por exemplo, para a Ariane, ela pode me representar? E eu falei, eu posso representar o seu pai. E eu sentei na frente dela e comecei a dizer para ela, filha, eu quero te pedir perdão. Quando eu disse, filha, eu quero te pedir perdão, ela começou a desmontar. Eu quero pedir perdão porque o pai te abandonou. O pai não sabia que você ia se tornar uma menina tão inteligente, uma menina tão bonita como você é. E ela foi desmontando. Ela foi desmontando. Eu quero te pedir perdão porque era para mim estar lá para te defender daqueles abusadores, daqueles meninos que falavam que você era feio, fedorenta e que te usaram. Minha filha, eu quero te pedir perdão porque eu abandonei sua mãe. Gente, aí eu fui interagindo com a dor dela, entendeu? Eu entrei dentro do baú dela, do baú da infelicidade. E fui levando palavras para levantar ela. Gente, para a glória de Deus, depois que eu comecei a pedir perdão, eu pedi para ela levantar, e eu passei a mão no rosto dela, eu dei um abraço. Como você exala o bom perfume de Cristo. Você é uma cristã autêntica. Gente, essa menina começou a me abraçar e chorar, porque ela viu que naquele momento um homem estava respeitando-a e honrando-a. E os intercessores já estavam chorando, e eu também, porque eu tenho que me manter seguro ali, e eu vi ela chorando, eu vi ela... Gente, é difícil falar, mas eu não sei se vocês já viram alguém mudar a fisionomia rapidamente. Eu vi aquela menina mudar a fisionomia dela, para alegria, e depois nós começamos a profetizar sobre a vida dela, um novo tempo, um casamento, um homem que vai olhar, e nós falamos para ela que ela era cheirosa, que ela era bonita, que ela era inteligente. E lá na mesma sala tinha uns homens, e eu perguntei que se tinha algum solteiro, tinha, eu mandei ele sentar na frente dela. E falei para ela, agora fala para ele, ele vai representar todas as pessoas que te abusaram. Gente, eu fiquei com dó do rapaz, que o rapaz ouviu. Seu abusador, seu isso, seu isso, seu isso. E a partir aí Deus me deu uma estratégia, eu estava com dinheiro no bolso, eu estava do lado dela, representando ela como pai. Eu digo, pode falar que seu pai está aqui. Aí eu peguei o dinheiro, coloquei na mão dela, ela jogou para ele e disse, nunca mais ninguém vai me comprar. Nunca mais ninguém vai me usar. Gente, foi um momento lindo que ela pôde abrir o baú da infelicidade, e nós pudemos entrar no baú da infelicidade, e ali houve uma interação, ao ponto de que essa moça teve a sua vida mudada. Porque dentro dela tinha uma criança ferida. Eu não sei se dentro de você tem uma criança ferida. Você tem. Você tem a oportunidade de marcar um gabinete com o pastor, com a pastora. Caso você queira longe daqui, vá lá com a gente para a Oficina da Alma. Você vai poder abrir seu coração para um conselheiro, o seu baú. Acreditem vocês ou não, gente, eu falo isso aqui no temor do Senhor. Ela era do Amapá, na cidade de Macapá. E eu fui fazer um seminário lá. E por cargas d'água, eu fui no banco com um dos colegas que estavam lá. Ele foi, acho que, fazer um depósito, não me lembro. Eu fui com ele, eu estava com ele na casa dele, eu fui. E para minha surpresa, encontro ela no banco. Ô, pastor Mirinaldo, que legal, que beleza. E ela me conta, pastor, eu não estou mais gastando dinheiro com produto de higiene e beleza. Eu estou me gostando, eu estou me amando. E deixa eu falar para o senhor, sabe quem está cuidando das crianças da igreja? Eu.
Estou trabalhando com o departamento infantil. E para a glória de Deus, eu estou noivo e vou casar. Gente, tem algo melhor do que isso? E quanto vale uma vida? Quanto vale uma mulher? Quanto vale um homem abrir o baú da infelicidade e pôr para fora? Quando eu falei que eu ia pedir para vocês um clamor, ensina a criança. Porque senão nós vamos pegar muitas meninas dessas abusadas, muitos meninos abusados, com perseguição de bastardia, com uma perseguição homossexual. Gente, ninguém nasce homossexual, é uma perseguição. Eu mesmo pratiquei homossexualismo. Embora eu não tenha sido passivo, eu tenha sido ativo no relacionamento, mas eu tive uma relação sexual com um homem. Era um professor do lado da minha casa, e ele começou a me ensinar, e eu não sabia, ele só dizia que chegava a tal hora, eu precisava, e daqui a pouco ele começou a passar a mão em mim. E na força da juventude, eu adolescente, aí aconteceu. Era uma perseguição homossexual, uma perseguição de prostituição, uma perseguição de moralidade, de adultério, que se apoderou de mim no momento em que lá eu estive. Porque papai e mamãe não me ensinou. Eu pratiquei. E hoje eu quero chamar todos nós aqui, quando vê uma grávida, pede para orar pelo fruto que está no ventre. Se possível, seja amigo ou amigo daquela grávida até o dia dela ter neném e visita no hospital e pergunta para ela, eu posso apresentar a Deus? Apresenta aquela criança a Deus. Ou traga na igreja, peça para o pastor apresentar. Acompanhe aquela criança, seja o tio, seja a tia daquela. Porque se você conseguir com uma criança, é uma criança a menos, é um adulto a menos, com uma criança ferida no útero. Dentro dela. E infelizmente, tem milhares, milhões, só no Brasil, de mulheres e de homens que estão com um baú da infelicidade. Esse baú da infelicidade, nós fizemos uma representação como sendo o nosso sentimento, a nossa alma está ferida. Como você bem sabe, nós somos um espírito. Deus soprou e tornamos uma alma vivente. Temos uma alma e moramos em um corpo. Por isso que nós temos que cuidar do espírito, da alma e colocar-nos para cuidar do corpo também. E muita gente está ali, ferida, machucada, precisando de ajuda. E eu quero clamar aqui e pedir para vocês, desde o mais novo ao mais velho, Deus precisa de você representando Ele, para ajudar a sarar vidas. O pastor, assim como eu, nós fizemos uma escola chamada IFOL, Escola de Formação de Libertadores, onde o pastor Cote, que é o nosso líder também, faz isso. E eu, lá dentro da nossa base, nós criamos também uma oficina chamada de treinamento. O que é isso? Nós vamos simular uma situação, estudar a situação, para que você possa ajudar essas pessoas. E se dermos continuidade, se o pastor Giovanni tiver coragem de continuar me trazendo aqui, provavelmente vai nascer aqui um SAC. O que é o SAC? Serviço de atendimento ao cristão. Vai ter um departamento aqui, para que quando aquela pessoa no domingo vir para a igreja aceitar Jesus, vai para o departamento chamado SAC, vai preencher uma ficha, e as pessoas daquele departamento vai acompanhar aquela pessoa e vai fazer, na realidade, uma lavagem, né, de purificação na vida dela, levando ela a uma cura interior e até mesmo de uma libertação, caso ela tenha se envolvido com ocultismo, satanismo, bruxaria, etc, etc e etc. Tem muita gente machucada. Vocês concordam comigo ou não, gente? Vocês conseguem ver assim? O Brasil tem muito bastardo. O Brasil tem muito órfão. E nós não somos pior do que Abraão. Nem somos pior do que Davi. Davi também fez isso. Um homem conhecido segundo o coração de Deus. Usou a mulher do próximo.
engravidou a mulher e mandou matar o marido dela e ficou com ela. E depois ele sofreu as consequências. E depois ele se arrepende, depois de confrontado. O profeta Natan chega lá, conta a historinha dos dois, um rico e um pobre. O pobre tinha só uma ovelha, o rico tinha muitas. Mas o rico pegou a ovelhinha do vizinho, matou e deu ao visitante. E Davi se indigna, se revolta. E o profeta diz: esse homem é você, Davi. Você tinha tantas quantas mulheres você quisesse, era o rei. Mas você foi pegar a mulher do seu soldado, do seu próximo. E você usou, você adulterou. E você mandou matar o marido. E ficou com a mulher. E Davi cai em si. Ele vai para o Salmo número 10. E ele clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nasci em pecado. Em iniquidade eu fui gerado. Fui concebido em pecado, em iniquidade eu fui gerado. Ou vice-versa, fugiu agora. E aí, o que acontece? Ele vai para Deus. E no verso 10 do capítulo também, 10, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que se o Espírito de Deus saísse da vida dele, ele ficaria perturbado, tal como seu antecessor, Saul, ficou perturbado. E ele agora queria o quê? Uma restauração. Gente, o errar é do homem, a gente ouviu isso durante muito tempo. O pecar é do homem. O perdão é de Deus. E nós precisamos confessar. Nós precisamos criar uma cultura de confessar o erro. Ainda agora à tarde, conversando com o pastor, eu falei para ele: olha, eu me enrolei. Eu me embaracei. Eu me aborreci. Eu fiquei chateado, eu fiquei amargurado. Mas tudo isso machucou-me. Sem querer, as pessoas que estavam do meu lado sabiam que eu não estava bem, mas graças a Deus eu não pequei, mas me embaracei. E às vezes a gente tem que pôr para fora. Graças a Deus tem pastores que ouvem pastores, e quando a gente vai ver, nós estamos no mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Todos enfrentamos o mesmo problema. Todos nós, muitas vezes, temos uma esposa em casa que a gente quer matar, mas antes de a gente matar ela, ela quer matar a gente. E elas não compreendem a gente não compreende elas. E temos que continuar até que a morte nos separe. Aí um fica torcendo para o outro morrer, mas daqui a pouco adoece: oh, Senhor, tem misericórdia, não leva não, Senhor, amor da minha vida e tal. Somos gente. Vocês conseguem entender, gente, que nós estamos no mundo, e no mundo tereis? Mas temos que ter? Porque quem venceu? Jesus. E se nós estivermos nele segurando, a gente vai superando essas dificuldades. Ensina a criança. Nós vamos dar continuidade amanhã, que nós estamos passando já das 10. Aí nós vamos então para depois falar da caixa preta. E eu vou deixar para amanhã, que só assim você venha. Se não vier, a gente vai falar assim mesmo. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Som. Ei. Glória a Deus. Amém? Então amanhã tem mais, às 8 horas, tá? Desde já um carinho, um grande abraço para vocês que estão nos visitando, né? As 3 mulheres preciosas. Deus vos abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres valorosas, virtuosas. Voltem sempre, sintam-se em casa. Leve o nosso kit de visitante com muito carinho. E lembre-se sempre da gente, tá? Só para você compreender, esse é um seminário, então o tempo é um pouquinho maior do que os nossos cultos normalmente, tá? Nossos cultos vão de 1h15 a 1h30. Hoje é um seminário e a gente dá maior liberdade porque vem de fora e tal. Aí a gente passa um pouquinho do horário, tá bom? Que geralmente a gente começa às 8 e termina umas 9h30 mais ou menos, só para vocês saberem, tá bom? Amanhã nós temos mais, às 8 horas, no domingo, 9h19 horas, tá bom? Então voltem, participem. Vamos ficar de pé, terminar orando, desde já agradecendo nosso querido Mirinaldo, foi uma benção. Fomos abençoados, né? Aprendemos bastante, que dentro de nós sempre tem uma criança. Então leve a criança para passear, gente. A grande lição que nós aprendemos, né? Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Desde já agradecemos seu carinho, sua participação.
Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso, como igreja, como povo de Deus, nesse seminário de edificação, de cura interior e de graça da parte do Senhor. Senhor, nos ajude a amadurecer essa criança que existe dentro de nós. Às vezes, cargas pesadas que carregamos dos nossos pais, feridas que trouxemos da nossa infância, sejam curadas, restauradas pelo poder de Deus. Senhor, nos ajuda a enfrentar os nossos fantasmas, a enfrentar as mazelas que, ó Deus, muitas vezes assolam o nosso coração e a nossa alma, nos purifica, nos restaura, nos liberta de todo o mal que nos assola, Pai, nos amadurecendo, ó Deus, nos forjando, nos transformando, nos curando com o poder do Espírito Santo de Deus. Ajuda, Pai, a levantar neste lugar uma igreja, uma comunidade de pessoas que entraram aqui feridas, mas que vão sair daqui pelo mundo afora, saradas, restauradas, agentes de milagres, agentes de cura, para a honra e glória do teu nome. Obrigado por esses teus servos, como o pastor Mirinaldo, que viajam pelo Brasil ensinando as pessoas, ó Deus, dos princípios e valores da palavra de Deus. Usa o teu povo, Pai, cura o teu povo, restaura-nos pela tua palavra, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.